Olá a todas e todos, eu sou Juliana Adriano e hoje vim contribuir com a análise de conjuntura que semanalmente o Movimento Sem Terra tem feito. Ouço na esplanada, sob o violento azul do inverno, de nossas desesperanças um difuso clamor. Que minha voz ecoe o pranto das mães Yanomami em busca dos corpos de seus filhos. A morte aqui tem nome e lugar. Favelas, mocambos, aldeias quebradas. Hoje, 56 mil mortos, sufocados pela peste, batem à porta do genocida. Quem responderá pelas vidas que a indiferença transformou em cruzes? Esses são fragmentos, são trechos do poema Matadouro Brasil, do Pedro Tierra, que foram lidos, declamados no último domingo, no ato Fora Bolsonaro, em Brasília. Nas últimas semanas, temos visto o governo federal, estados, municípios, flexibilizando as regras da pandemia, liberando a abertura de comércios e outros serviços que não são essenciais. Durante a pandemia, vimos shoppings contratando bandas para dizer que está tudo bem. Vimos praias, ruas comerciais lotadas. Eles buscam criar a sensação de que as coisas são assim, que é por ali. Inclusive, há movimento para a reabertura das escolas. Prefeituras como São Paulo e Rio de Janeiro já começaram a dizer como é que vão ser as medidas de retomada para as aulas. É óbvio que nós estamos preocupados com a educação dos nossos filhos, mas estamos mais preocupados com suas vidas. A Universidade de Granada, na Espanha, fez pesquisa e publicou a seguinte informação: colocar 20 crianças numa sala de aula implica em 808 contatos novos e cruzados a cada 2 dias. Imaginem essa situação no Brasil, com as nossas salas superlotadas, 30, 35, 40 crianças. Não faz sentido a gente imaginar isso, não tem para quê. No Brasil, não está tudo bem. Os números de contaminação, os números de mortos, só têm aumentado. Nas últimas 4 semanas, 18,7% é o aumento de casos semanais. Isso significa 7.096 mortos em média por semana. Nós temos 3.696 cidades no Brasil, municípios, que possuem cerca de 7 mil moradores. É como se a gente estivesse exterminando uma cidade a cada semana. Não faz sentido. Essa opção política pela reabertura, ela faz com que os governos que a autorizam e que as empresas que pressionam para essa reabertura sejam ambos também culpados por esse volume vertiginoso no aumento de mortos. E a classe trabalhadora, nós temos essa noção de que somos os mais atingidos, então o medo, a angústia, o cansaço. O Ministério da Saúde hoje é administrado pelo militar Eduardo Pazuello, que não é da área da saúde. O Ministério tem 39,3 bilhões de reais destinados especificamente para o combate ao coronavírus. Porém, só foram usados 11,5 bilhões, ou seja, 29,3% do recurso destinado. Enquanto isso, faltam leitos nos hospitais, faltam respiradores. Os trabalhadores da saúde não têm equipamentos de proteção em número suficiente e com qualidade adequada. Não contratam mais médicos. A população não tem sido testada. Para além disso, parte do recurso foi utilizado para comprar drogas sintéticas, que não têm comprovação de eficácia no combate ao coronavírus. Foram 11,3 milhões de reais gastos na compra de cloroquina e oseltamivir. Lembrando que, de acordo com a revista Forbes, o New York Times
aponta que o presidente Donald Trump é um dos acionistas da Sanofi, que é a indústria farmacêutica detém a patente da cloroquina. Essa opção política de não investir no sistema de saúde faz com que hoje a gente siga sendo o segundo país com o maior número de mortos. Chegamos, nesse 1º de julho, a 60 mil mortos. Em nota técnica, publicada na semana passada, a Fiocruz aponta que nenhum estado brasileiro aponta sinais de redução do Covid-19. Nós já estamos no 4º mês da pandemia e a maioria dos trabalhadores recebeu apenas 2 parcelas. Os R$600, eles não são sequer um salário mínimo, mas mesmo assim têm contribuído para que a fome não seja ainda maior. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, 94 milhões de brasileiros moram num domicílio onde pelo menos um dos membros da família recebeu auxílio emergencial. Isso significa que, apesar de pequena, se essa conquista não tivesse acontecido, hoje a fome seria ainda maior. A crise econômica que vivíamos antes da pandemia, ela só tende a se intensificar no pós-pandemia. Por esses motivos, nós, do Movimento Sem Terra, somos a favor da ampliação do auxílio emergencial, que ele seja pago por mais meses, que atinja mais pessoas, que se amplie também para a agricultura familiar, para a pesca artesanal, para os trabalhadores das artes. A agricultura, ela é responsável por produzir alimentos diversificados para a população brasileira. E mesmo assim, até esse momento, não há medidas voltadas para ela. Está em tramitação no Congresso um projeto de lei que está sendo tratado por PL da Agricultura Familiar, que até agora não foi votado. Nele estão previstas medidas de crédito e fomento à agricultura familiar, que o governo compre a produção dos agricultores e destine para as famílias que necessitam, que os pescadores, por exemplo, afetados pelo derramamento de óleo no litoral, que ainda não receberam auxílio, também recebam esse subsídio. Essa semana, finalmente foi sancionada a Lei Aldir Blanc, que prevê auxílio emergencial para os artistas e para o setor de cultura. Agora é necessária a urgência em sua implementação. No dia 22 de abril, dia que simboliza a invasão de nosso país, o ministro Salles reiterou a lógica predadora que vem desde os portugueses. Ele afirmou, numa reunião entre ministros e com o presidente, que devemos aproveitar a oportunidade. Para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. E dentro dessa mesma lógica, que é ultra neoliberal, na noite do dia 24 de junho, o Senado festejou a aprovação do novo marco regulatório de saneamento básico, que facilita a privatização da água por meio de concessão de serviços estatais para empresas privadas. Esse novo marco, ele não objetiva mais a universalização ao acesso à água tratada e ao saneamento básico. Ele tampouco impede as tarifas abusivas. Com a velha desculpa de atrair investimentos, a água vira mercadoria, ampliando os lucros das grandes corporações. Foster, sociólogo estadunidense, retomou o debate de Marx, quando este nos fala da falha ou rachadura estrutural do capitalismo, que é o fato de que este, em busca do acúmulo de capital, usa a terra até ela se exaurir, até ela não ter mais a capacidade de se renovar. Cada vez mais, essa lógica se ampliou, da terra para a água, para os recursos naturais em geral. Uma das músicas que cantamos no Movimento Sem Terra, ela nos diz: a terra, ela é sagrada. Não produzimos a terra, cultivamos ela. Nela, a semente germina. E assim também é com a água. Por isso, somos contra a apropriação privada da água, principalmente quando ela é voltada ao lucro. Mais uma vez, reforçando a canção: quem disse que tudo está perdido?
eu venho oferecer meu coração. E é assim, nós, do Movimento Sem Terra, cada vez que doamos o fruto do nosso trabalho, oferecemos o nosso coração. E a música segue. É como abrir o peito e sacar a alma, pois oferecemos alimentos que cultivamos com amor. Não doamos a sobra nem buscamos nada em troca. Não é caridade, é solidariedade. Solidariedade entre a classe. Desde o início da pandemia até agora, foram mais de 2.300 toneladas de alimentos entregues em 24 estados do Brasil. Foram sementes, grãos, verduras, frutas, legumes, leite, além de sabão, máscaras, álcool. As ações foram feitas em parceria com organizações do campo e da cidade, por meio das campanhas Periferia Viva e Vamos Precisar de Todo Mundo. E como a luta não tem fronteiras, elas abrangeram também as brigadas internacionalistas do MST, com os militantes que estão na Zâmbia, no Haiti, na Venezuela, pois é como nos diz a consigna: internacionalizemos a luta, internacionalizemos a esperança. E agora nós vamos para as dicas dessa semana. Ao longo da fala, nós tratamos do Foster. O John Bellamy Foster é um sociólogo dos Estados Unidos que tem alguns artigos e livros com o tema de ecologia em Marx. Ele busca resgatar ali elementos que estavam no Marx, nos diálogos e nos textos escritos com Engels, dessa relação estrutural do ser humano-natureza e de como ela é apropriada pelo capitalismo. Uma segunda dica de leitura é o livro Amor nos Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, onde ele vai tratar da situação da Colômbia no momento da cólera, em alguns momentos mostrando a situação da vida, em outros em como isso mistura com a guerra, e em muitos momentos tratando do amor naquele período. Então é isso por essa semana, até a próxima!